O estado de bem-estar social, ou a seguridade social, essa parte aqui é importante, tá? Quando o estado de seguridade social foi primeiramente introduzido no Reino Unido, tá? Ele foi reconhecido, anunciado como um grande marco na história do desenvolvimento humano, tá? A história, apesar disso, sugere que na era de declínio de uma grande nação é uma era em que geralmente mostra-se uma tendência à filantropia e uma simpatia com as outras raças, tá? Tu vê isso hoje em dia na civilização ocidental, o pessoal que é branco que odeia ser branco, tá ligado? O pessoal que fica falando abertamente que a raça deles tem que ser destruída, que as outras raças são melhores. Isso tu tem aquela representante política que tá no vídeo do Black Pigeon Speaks, tá? Essa fase pode não ser contraditória com o sentimento descrito no parágrafo anterior, tá? A raça dominante tem o direito de dominar o mundo, tá? Pois os cidadãos da grande nação aproveitam o papel de Lady Bountiful. Lady Bountiful é tipo o seguinte, é aquela pessoa que tem tanto dinheiro, tanto recurso, que tipo, agora ela vai pagar de boazinha dando recurso para os outros, distribuindo para os outros. Isso daí tu vê, por exemplo, nas mulheres na Europa, que simplesmente querem um sistema de seguridade social absurdo para simplesmente ficar sustentando os imigrantes, tá? No próprio vídeo do Naked Ape que eu coloquei aqui na descrição, ele mostra que assim, geralmente, a mulher quando ela não é casada e não tem filho, ela geralmente ela é mais comunista, mais socialista, e ela quer que o governo dela fique dando dinheiro público, fica dando recurso para esses outros grupos, tá? Ao longo que mantenha o seu status de liderança, a população imperial ela está disposta a ser generosa e até mesmo condescendente. É aquela ideia do coitadismo, tipo, a gente tem que ajudar determinada raça porque eles não são tão bons quanto a gente, tá? Os direitos de citizenship, assim, os direitos de cidadão são generosamente dados para todas as raças, até mesmo para aqueles even those former subjects, tipo, tá, pula. E a igualdade da humanidade é proclamada. Então, assim, ó, tu pega, por exemplo, em Roma, o que aconteceu? Os romanos eles não quiseram fazer aqueles serviços, especialmente militar, que achavam que era um serviço sujo, não precisava mais, vamos colocar os imigrantes para fazer isso. O que aconteceu? Os imigrantes começaram a ganhar direitos de cidadania, entendeu? Os mesmos direitos do cidadão, e direito ao voto e tudo mais. Tu vê, por exemplo, na Primeira Guerra Mundial. Na Primeira Guerra Mundial, teve um monte de países da Europa que começou a colocar em prática ali o voto feminino. Óbvio que eles viam as mulheres de forma condescendente e tudo mais, só começa com aquela ideia de igualdade, também que o pessoal quer se manter no poder, tá? O Império Romano passou por esta fase na qual igualdade de cidadania foi dada para todas as populações, de forma que até mesmo pessoas das províncias se tornaram senadores e imperadores. Tipo, não tem nada de errado nisso se isso for dado com base em mérito. Por exemplo, a forma de ascensão no Império Romano era através do serviço militar, tá? Era um modelo meio que copiado do modelo espartano, em Esparta, só que Esparta era uma sociedade homogênea, tá? Só que assim, é aquela ideia básica que assim, para tu ter direito ao voto, direito de cidadão, tu tem que prover alguma coisa para o governo, tu tem que prover alguma coisa para tua nação. Tu recebe autoridade conforme tu tem responsabilidade. Só que daí um problema assim que começa a surgir é que assim começa a dar problema de cidadania, direitos de cidadania para quem não contribuiu, para quem não está contribuindo. Começa a dar direito de cidadania tipo para mulher que é dona de casa, para mulher que não trabalha, tá entendendo? A outra coisa absurda, né, que apareceu ali no vídeo do TFM, a ideia é de que agora estão querendo falar que não, tem que ter direito de cidadão de voto, tipo, para criança. De certa forma a gente já chegou nisso, porque por que diabos estudante tem que ter direito ao voto? É algo completamente absurdo, mas enfim, continuando, ó. O Império Árabe de Bagdá também era igualmente e talvez até mais generoso. Durante a era de conquistas, os árabes puro sangue constituíram uma classe dominante, mas no nono século,
O império estava completamente cosmopolita com aquela mistura de várias raças, de várias culturas, tá? A assistência estatal aos jovens e aos pobres era igualmente generosa, tá? Estudantes de universidade recebiam grants do governo, basicamente bolsas, para cobrir as suas despesas enquanto eles estavam recebendo educação superior. Então pensa, nono século, bolsa de estudo no nono século, tá entendendo? Coisa que acontece hoje em dia. E a gente sabe que tem um monte de gente que está recebendo bolsa de estudo, estudando para empregos que não vão existir, para empregos que não tem tanta demanda. Mas é aquela ideia, não, vamos simplesmente ser generoso com o dinheiro público, né? O Estado, da mesma forma, ofereceu tratamento médico gratuito para os pobres. O primeiro hospital público gratuito foi aberto em Bagdá, no reino de Harun al-Rashid, em 786 até 809, que foi a época que ele governou. Tá? E under his son, pelo filho dele, Mamun, os hospitais públicos e gratuitos apareceram por todo o Império Árabe, da Espanha até onde é conhecido hoje como Paquistão. A impressão de que o Império vai sempre ser automaticamente rico faz com que o Império comece a gastar de forma absurda na sua própria benevolência. Até um momento em que a economia colapsa, as universidades são fechadas e os hospitais caem em ruína. O Brasil não é tanto um império assim, só que tu acha que isso já não está acontecendo com as universidades? Tu acha que isso já não está acontecendo com os hospitais? A gente tem aquela Constituição de 88, 89, que deu tudo quanto é tipo de direito pro cidadão brasileiro e criou aquele país das maravilhas, só que a gente ou nunca teve recurso suficiente para ter esse serviço público, entre aspas, gratuito, como também tem outra coisa que acontece, que é o seguinte, a população corrupta começa a pegar essas instituições e começa a usar elas para se enriquecer. A gente tem aquela ideia que não, é só político que é corrupto. Não, cara. Tem muito funcionário público que pega as universidades, pega os hospitais públicos e fica usando o negócio para se enriquecer. O que te garante que, por exemplo, ali, a Federal do Rio de Janeiro estava usando 95% do orçamento dela para folha de pagamento? O que te garante que as UPAs, os postos de saúde, os hospitais públicos, os funcionários públicos desses hospitais também não façam isso? Se é reconhecido publicamente por todo mundo que os salários de quem está no setor público são bem maiores que os salários de quem está no setor privado. Então, assim, se tu tem um hospital público, uma universidade pública e tudo mais, automaticamente a maior parte do orçamento vai estar indo para a folha de pagamento dessa galera e vai faltar recurso para os produtos, para a manutenção, e é por isso que o serviço é uma porcaria.